E aí, pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é a segunda parte de um vídeo sobre história da Premier League. Na verdade, isso aqui não é história, isso aqui é futuro. Né? Aqui eu fiz um outro vídeo que ficou bem longo, mas acho que deu para entender bem, achei que ficou bem detalhado ali, sobre todo o processo histórico da Premier League, como ela surgiu, né, no final dos anos 90, no começo dos anos 90, e se tornou a liga mais importante, a liga nacional mais importante do futebol mundial. Mas um processo que foi gradual, foi lento, não foi fácil. Né? Agora, esse vídeo que eu até falei no outro que ia fazer, esse daqui, é sobre o que pode acontecer para a Premier League perder esse posto de principal liga de clubes do mundo. Né? O que pode acontecer para a Premier League deixar de ter essa força toda que ela tem. E, bom, são coisas que talvez não aconteçam, são coisas que talvez a própria Premier League já tenha identificado essas vulnerabilidades e esteja trabalhando para isso, esteja estudando, já tenha até preparado um plano secreto ali para eventual necessidade, mas alguns talvez ela nem consiga evitar. São três causas mais importantes ali. A primeira, e talvez elas até ocorram ao mesmo tempo também, né? Talvez não ocorra uma ou duas, a 1, a 2 ou a 3. De repente a A2 e a 3, né? Mas a primeira é o eventual surgimento da Super Champions League, da Superliga Europeia, que a UEFA propôs. Ela entraria em vigor só no meio da década que vem, década de 2020, mas ela seria um campeonato com os principais clubes da Europa, muitos deles ingleses, claro, em que jogariam numa Champions League que teria um calendário mais extenso ainda, com um formato mais parecido com o formato de uma liga. Na verdade, o formato do regulamento acaba lembrando um pouquinho mais no formato de uma liga dos Estados Unidos, as ligas esportivas dos Estados Unidos, né, com grupos grandes e classificam os melhores de cada grupo, aquela coisa ali. Né? Fiz um vídeo sobre isso, falando aqui, tá? Vou colocar aqui no final, vocês também podem ver, junto com aquele vídeo da história da Premier League e o outro da Superliga Europeia, da Super Champions League. Então, os clubes ingleses já disseram, a Premier League obviamente disse que é contra, porque isso enfraquece ela. Os clubes ingleses mesmo, os grandes, falaram que são contra também, mas eu não duvido que entre quatro paredes, nas reuniões da Associação de Clubes Europeus, os grandes clubes da Premier League, como o Arsenal, o Manchester City, o Manchester United, eles não estejam gostando um pouco da ideia sim, porque eles vão ganhar mais dinheiro. Né? E no final das contas, o acionista quer ganhar dinheiro, ainda mais em alguns casos que o investidor não é simplesmente um milionário que está botando dinheiro lá, é um milionário que botou dinheiro lá querendo, como investidor mesmo, botando dinheiro para receber. Então, esse cara vai querer maximizar seus lucros. Então, não duvido que aconteça. Se isso acontecer, vai congestionar mais o calendário, vai fazer com que a atenção do mundo do futebol se volte mais para esse campeonato e menos para os campeonatos domésticos. Então, não só a atenção da audiência global, mas da própria audiência doméstica. Talvez o torcedor comece a se preocupar mais em guardar dinheiro, em prestar atenção nos jogos dessa Super Champions League do que um jogo do Campeonato Nacional no fim de semana. Talvez os clubes passem a poupar mais seus jogadores em jogos da Liga Nacional, coisa que não acontece tanto ainda. Então isso pode ser um problema para a Champions League e um problema que para a Premier League, e esse é um problema que a Premier League talvez tenha pouco controle além da articulação política, né? Ou de eventualmente provar aos clubes ingleses, aos grandes clubes ingleses, que vale mais a pena ficar em casa do que partir para esse modelo. O segundo problema é que o último salto econômico da Premier League esteve vinculado à entrada de dinheiro de investidores externos, né, de magnata de um país do Oriente Médio, da Rússia, eventualmente chineses podem entrar, Estados Unidos também, os americanos também entraram. Né. Se de repente eles tiverem uma percepção de que a Premier League chegou no seu topo de crescimento e dali não sai mais nada, eles podem querer reaver o seu investimento. Os que têm problema, começaram a ter problema financeiro pessoal, podem querer vender o time e tirar o time de campo. Isso já aconteceu com o Portsmouth, por exemplo, né? Um clube que recebeu muito investimento, ganhou a FA Cup, mas depois, né, sumiu. Porque foi lá para baixo. Por quê? Porque o dono tirou o dinheiro, o clube ficou super endividado e não tinha como marcar. Leeds United teve problema também. Esses problemas, até agora, esse problema aconteceu algumas vezes no futebol inglês, mas em geral aconteceu com clubes médios ou pequenos. Ainda não aconteceu
aconteceu com nenhum gigante. E se acontecer com um gigante, pode dar um problema. Então, digamos que o Abramovich resolva, não, estou fora do Chelsea, não quero mais ver. Eu já falei aqui, o Chelsea hoje é autossustentável, não depende do dinheiro do Abramovich para se sustentar. Mas digamos que o Abramovich chegasse e falasse, não, essa brincadeira não dá dinheiro não, isso aqui é uma porcaria, tô fora, né? Isso pode criar um pânico, porque às vezes o funcionamento de mercado é assim, pode criar um pânico em outros investidores e comece a ter tem uma fuga ou uma desconfiança de outros investidores. Então quem já bota dinheiro lá, de repente começa a apertar o cinto e botar menos, ou quem está pensando em botar, pare de botar e de repente bote na Espanha, bote em outro lugar, bote nos Estados Unidos, em alguma liga dos Estados Unidos lá, em outro esporte, não precisa botar no futebol, o cara tá querendo ganhar dinheiro. Então, o futebol inglês pode ter um problema se essas coisas que aconteceram com o Portsmouth da vida acontecer com algum clube de mais repercussão, porque ele teve um problema, se ele teve um problema pessoal, tudo bem, acho que assim, os outros investidores vão perceber que foi uma coisa do cara, né? Como foi o caso do Mônaco, né? Que o russo que estava botando dinheiro no Mônaco se divorciou, então por causa disso ele perdeu a parte dos bens ali para a ex-mulher, e daí ele teve dificuldade para manter o investimento no Mônaco. Mas se for um problema de ele perceber que aquele investimento é furado, porque ele acha que onde ele já ganhou o que ele tinha que ganhar na Premier League e dali não ganha mais, pode ser um problema. Então, isso é um caso aí que a Premier League tem que ficar atento. Eu acho que esse risco é menor, porque eu acho que é difícil acontecer um efeito dominó tão grande que faça com que toda a liga passe a ter crise econômica, como de alguma forma aconteceu na Itália na década passada, né? Então, que assim, até no final das contas, primeiro, todos os clubes italianos eram fortes, né? Até os clubes menores, Verona, Udinese, estavam cheios da grana ali para ficar contratando jogador. Depois eles começaram a perder, daí foram os médios. Aí quando os médios, tipo, médios não, os meio grandes, né, os quase grandes como Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, começaram a perder dinheiro também, ficaram ainda os grandes. Teve uma hora que os grandes também não aguentaram, né, só a Juventus, nem a Juventus, até a Juventus teve problema, mas Milan e Inter também acabaram caindo, né. Então, não caindo de divisão, caindo de dinheiro. Então, isso pode acontecer na Inglaterra. Eu acho menos provável, mas é uma possibilidade que tem que ficar atento. Eu acho que a Premier League ainda tem um tempo, ela ainda está crescendo. Então, até esse momento, se acontecer, ele vai demorar um pouquinho. O terceiro problema é que muito do dinheiro da Premier League foi pensado em mídia, né? Sobretudo direito de TV. E hoje ainda já há uma percepção no mercado que é uma bolha nos direitos de transmissão. Os direitos de transmissão de esportes no mundo inteiro estão super valorizados, isso em todas as ligas, na NFL, na NBA, na MLB, na Premier League, na Champions League, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Os valores praticados estão muito altos e estão quase se tornando fora da realidade das TVs. Por quê? Ainda que o interesse do público por esses esportes esteja muito alto, a capacidade dos grupos de mídia bancarem esses direitos está cada vez mais limitada, está ficando cada vez mais empatando a conta, né? Porque a mídia está perdendo público de outras formas. Ou seja, esse público, a mídia tem que estar mudando já está mudando para streaming. Então o Facebook começou a comprar direitos de transmissão de evento, YouTube está transmitindo eventos, está tendo uma mudança ali, né? Plataformas próprias, né? Da Zone, por exemplo. E os grupos de mídia mesmo estão criando suas plataformas de internet. A ESPN americana está criando, a ESPN Brasil vai vir junto, a Globo, todo mundo está criando sua plataforma digital também. Aí, essa migração pode resultar num processo que não consiga faturar tanto quanto o anterior faturava, quanto a televisão da década de 2000, a televisão dos anos 90 e anos 2000 conseguiam. De repente, o streaming da década de 2020 seja uma mídia forte, mas que não consiga monetizar tanto, não consiga capitalizar tanto, então não consegue remunerar os direitos tão bem. Com uma eventual queda de direitos, a Premier League teria que estar preparada ali para uma estagnação desse mercado e os impactos que ela teria. Eu acho também que eles devem estar fazendo estudos disso, mas isso pode se tornar um problema ali se de repente esse dinheiro de mídia começar a minguar ou não vir com a força que vinha.
Mas aí esse é um terceiro risco. Acho que esses são os mais importantes, tá? Alguns riscos menores seria, por exemplo, um super crescimento da Liga Espanhola, mas eu não vejo como uma coisa tão forte, porque a marca dos clubes médios da Espanha tem que ser mais bem desenvolvida, ela não está tão forte. E a Inglaterra tem uma vantagem, que é um país de língua inglesa, então toda a comunicação deles é feita em inglês, tudo é uma língua que em toda a parte do mundo tem gente que entenda, não que todo mundo entende, mas se encontra pessoas em todos os continentes que vão conseguir absorver aquilo, daí você vai lá na Ásia, na África, nas Américas, enquanto a Liga Espanhola, por exemplo, aqui nas Américas é tranquilo, beleza entender, né? Mas na África, na Ásia já é mais difícil. Então isso também dá uma força para a Inglaterra, né? A Inglaterra como um país é uma nação muito mais universal, muito mais conhecida no mundo do que a Espanha. Então acho que isso dá uma força ali numa eventual briga entre Inglaterra e Espanha, ou entre Inglaterra e Alemanha, por exemplo. Mas, claro, pode acontecer. Pode acontecer de, por exemplo, alguns grandes clubes da Europa, como por exemplo os da Itália e da Espanha, acham uma fórmula econômica ali, que eles comecem a roubar, formarem super mega times galácticos, em que fique uma sensação de que o campeonato inglês é muito legal como campeonato, mas os 7 dos 10 melhores jogadores do mundo estão na Itália ou na Espanha. Alguma coisa assim. Isso pode acontecer, mas acho um pouco mais difícil. Tá bom? Mas é isso então. Se você gostar do vídeo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, acompanhe a Premier League que está começando esse fim de semana. Então, aí um torneio que tem muito jogo legal para ver. Os times médios e pequenos estão cada vez mais fortes. Isso que torna um campeonato interessante de verdade. Tá bom? Um abraço e até mais.